Bom dia. É, é uma pergunta válida, mas assim, fazendo um contraponto, nós estamos numa posição de expectativa, digamos até que equilibrada fora de casa, né? Ali numa posição acima do meio da tabela. Mas é óbvio, se a gente quer estar ali dentro do G4, a gente precisa vencer mais jogos fora de casa. Tivemos um último muito bom recorte, né? A vitória da Ferroviária. Agora vamos com essa expectativa da gente conseguir mais uma vez alcançar o nosso objetivo para melhorar esse dado aí que você acabou de falar. Luizinho, bom dia, creio eu que você não tenha almoçado ainda. Igor Santiago, Feras do Esporte, Band News Goiânia. Luizinho, eu preciso te fazer essa pergunta, tá? Não é nenhuma afronta, mas é um questionamento que até a própria torcida tá em dúvida, né? A torcida quer saber sobre isso. No pós-jogo contra o Operário, aconteceu uma situação envolvendo o atacante Guilherme Parede, creio eu que você já tenha até conversado com ele propriamente. Como que foi ao longo dessa semana a reapresentação do Vila Nova? Como que foi o tratamento, o tratamento também da sua comissão técnica com esse assunto? E sobre essa questão do Guilherme Parede provavelmente não estar à disposição para o jogo contra o Avaí. Fala pra gente sobre essa situação, como que isso se desenvolveu nos bastidores, por favor. Bom, pós-jogo, né, às vezes é sempre acalorado, o futebol mexe muito com a emoção, né? Porém, no dia seguinte, a gente procura tratar as coisas com muito profissionalismo, né? A gente não pode confundir as coisas. No retorno, na reapresentação, tratado internamente pela diretoria, internamente pela comissão técnica, né, de maneira muito profissional. É óbvio que todos nós conversamos para sanar qualquer tipo de adversidade, né, qualquer tipo de situação que foge ao natural, né. Com relação à questão dos relacionados, só sai amanhã, ainda teremos mais um treino, né? Passado a reapresentação, resolvidos os problemas, né, que você acabou de citar aí, a gente está focado no jogo do Avaí, né? Eu costumo falar assim para os meus jogadores, né, para o ambiente do futebol, o que passa no campo fica no campo. Quando não ficar, a gente precisa tratar numa reapresentação de maneira objetiva, que passa no campo e no vestiário, de uma maneira objetiva, olho no olho, né, sanado aquilo ali, conversado, resolvido, feito o que tinha que ser feito, bola para frente e segue o trabalho. Boa tarde, Luizinho. Roberto Baronil, Rádio Difusora. Precisando da vitória, encara o Avaí agora. A informação que a gente tem é que o Avaí está com salário atrasado, a gente não tem essa confirmação, mas tem, né, a informação. O Vila precisa novamente buscar aí o caminho das vitórias para poder encostar lá na parte de cima. Até em cima, né, que o companheiro falou, o Igor, né, muitas vezes o torcedor nos questiona. É o esquema tático do professor, a gente sempre respeita, né, respeitamos todo o trabalho de todos que passam por aqui. Mas você entende que pode também mudar o esquema tático, saindo de um 4-3-3 para um 4-4-2, por exemplo, para poder ver se o Vila alavanca de vez? Bom, primeiro assim, as variações elas sempre são possíveis, né? Tanto por uma ideia nossa, como para adaptar uma questão estratégica, né? De acordo com a forma do adversário jogar. Porém, eu acredito que a gente vem num processo de evolução, principalmente com relação ao resultado, com relação à questão de entrega, né, de motivação. A equipe conseguiu 2 vitórias e um empate, né? Nós estamos hoje a 2 pontos do G4. Agora, claro que assim a busca pela evolução, a busca, né, pelo melhor jogo possível, ela é eterna, né? Mas eu acredito assim, a gente não pode olhar só para a dificuldade, a gente precisa estar trabalhando a dificuldade, o que a gente precisa melhorar diariamente, mas nós também temos que enxergar o que tem sido feito de bom. A nossa equipe, ela foi uma equipe extremamente competitiva nas últimas partidas, os nossos dados físicos têm demonstrado essa evolução, né? E taticamente a gente está em busca, né, da melhor. Por exemplo, a gente, depois do jogo da Ferroviária, que nós vencemos 3-1, né, externamente foi o mundo perfeito. Mas não, nós tínhamos muita coisa para ajustar ali naquele momento também. E aí nós viemos em casa, infelizmente nós não conseguimos vencer, externamente passou uma mensagem como essa. Eu acredito sim que nós poderíamos, né, e precisaríamos ter feito um jogo de mais imposição para vencer a partida, mas em contrapartida, por exemplo, os adversários têm finalizado pouco contra a nossa equipe, né? No segundo tempo, o Operário não finalizou nenhuma vez. Foram 6 finalizações, que é uma média das equipes que estão no G4, por exemplo, da competição. Claro que a gente precisa melhorar ainda, principalmente com relação à vistosidade, o nosso jogo com a bola no pé, mas com relação à competitividade, com relação à questão de organização defensiva, a nossa equipe ela deu uma ajustada nos últimos jogos, em detrimento, né, em um determinado momento ali, um trecho que a gente passou a tomar muitos gols. A outra pergunta que você fez foi com relação ao Havaí, né? Com relação à questão do Havaí, a gente não tem controle com relação a essas questões aí salariais, são coisas que chegam externamente, como você acabou de falar. O Havaí nunca vai deixar de ser o Havaí, né? Os jogadores são profissionais, entram em campo para buscar a vitória. Eu acho que o último jogo foi um ponto fora da curva, até porque o Havaí está o tempo todo brigando
dentro do G4, é uma equipe tradicionalíssima na divisão. Então, respeito total, isso aí nem passa pela nossa cabeça achar que isso aí vai ser um fator que vai influenciar negativamente para eles e positivamente para a gente. A gente precisa fazer a nossa parte bem feita lá, fazer um jogo equilibrado, competir bastante para que a gente possa conquistar um bom resultado. Bom dia, Luizinho, do lado de cá, Igor Adorno da Rádio Bandeirantes. Nós estamos ao vivo agora na nossa área. Professor, a respeito do seu trabalho, a torcida do Vila Nova, às vezes no início pode ter ficado um pouco insatisfeita, não só com os resultados, mas às vezes até com as mexidas. A respeito do senhor, qual que é a autoavaliação que o senhor faz do seu trabalho nesse momento até agora à frente do Vila? Bom, você fez uma introdução aí que eu acho que cabe. Eu acho que muito do nosso retorno foi por algo que a gente contribuiu no passado recente, né? É um início difícil, que a gente pegou ali também um trecho ali de uma sequência bem negativa, e aí as 2 primeiras partidas também foram negativas. Então, assim, um primeiro momento e 2 jogos em 2 semanas são 15 dias, assim, de um momento de adversidade. Mas eu acredito que a gente vem evoluiu com relação aos resultados, principalmente, né? Estamos trabalhando essa busca incessante aí para que a gente possa, né, colocar cada vez mais a nossa digital, principalmente com relação ao momento de organização ofensiva. Eu acredito que nós herdamos muita coisa boa, né, do trabalho anterior, né, com relação à questão de competitividade, uma equipe sólida, densa, defensiva, uma bola parada efetiva, ofensiva e defensiva também muito efetiva, isso na temporada toda. E claro, que com a bola no pé tem uma característica de tentar impor as nossas equipes. Enquanto a gente não consegue impor, a gente tem que se adaptando com algumas características que nós temos, né, a gente está em busca disso, né, enfim, de encontrar o melhor time de acordo com as características dos jogadores que nós temos.